Viu? Bom dia uma vez mais, meus amados. Continuaremos aqui a nossa conversa, estudos a respeito do livro de Apocalipse 20, a partir do versículo de número 7, meus irmãos. Vou fazer a leitura e aí a gente depois trata de cada aspecto que nos interessa. Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados, aqui nós então chegamos no ponto, num dos pontos mais impactantes a respeito da destruição final do mal de fato e do estabelecimento do reino do Senhor, que será ali depois declarado a partir do capítulo 21. É a derrota final do mal. É aquele primeiro inimigo que surge, diabo, serpente, com ele a morte, é derrotado. A morte, diabo, a serpente são ali enviados para o lago de fogo, que é o lugar do tormento de todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Os pequenos, os grandes, homens, espíritos, inclusive uma criação corrompida. Também tudo isso é afastado da presença, como nós veremos, favorável ou graciosa de Deus, para experimentar da sua presença de ira e de justiça. O final do capítulo 20 vai trazer ali o final de todos aqueles que viveram como senhores sobre a sua própria existência. Aqueles que olharam para Deus e disseram: eu não me submeterei a esse senhorio, eu quero viver conforme o meu desejo e a minha vontade. Encontrarão ali o seu lugar final no lago de fogo. 1000 anos, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos retomar o que é aqui a questão dos 1000 anos. 1000 anos é aquele período entre a primeira vinda de Cristo Jesus e o seu retorno final. Ou seja, nós estamos dentro dos 1000 anos. Nós estamos dentro do milênio, porque ele não é um tempo literal para nós, mas ele é um tempo simbólico. Ele significa um período determinado de tempo. Quanto tempo será? Apenas Deus o sabe. Compreende. Da primeira vinda de Cristo até a volta. Por que desde a primeira vinda de Cristo?
porque disse que ali no início do capítulo 20, que quando vai dar início a esses 1000 anos, Satanás ali é preso. E quando quando Deus Filho encarna-se em Cristo Jesus, e quando ali ele inicia o seu ministério, ele amarra o valente. Lembram-se na ocasião em que os discípulos saem para propagar o Evangelho, e eles expulsam os demônios, e eles chegam para Jesus e dizem: os demônios não estão resistindo à declaração do seu nome. Cristo fala: pois é, porque alguém entrou na casa ali e amarrou o valente, ou seja, uma restrição do poder de Satanás. Embora o poder de Satanás nunca fosse absoluto, sempre fosse limitado ao que Deus permitia, ele nunca teve poder absoluto. Poder absoluto apenas Deus o tem. Mas dentro do seu alcance, Satanás é restrito. Inclusive nem acesso aos céus mais ele tem. A partir ali da peleja que há no céu entre Miguel e seus anjos, Satanás, o dragão e seus anjos, eles são expulsos do céu e eles se revoltam ali, porque eles sabem que pouco tempo eles têm, então eles começam a perturbar e atormentar e a arregimentar os seus súditos. Depois destes 1000 anos, quando se completarem estes 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aqui é uma referência também a respeito de um último momento, de um último lapso de tempo, onde Satanás terá uma atuação de fato potente, onde ele reunirá, ou seja, durante a prisão dele, ele não pode enganar as nações. Fechado esse ciclo, ele será ali solto, o seu poder, aquela restrição imposta por Jesus, ela é retirada para que ele seduza as nações que antes ele não poderia enganar, para que então ele vá para a peleja. Eu coloquei até uma ilustração ali no nosso material. Pense em alguém que, por exemplo, estivesse preso muito tempo, e aí ele é solto por um breve tempo, só que ele sabe que aquele que tem poder para prendê-lo está voltando. O que ele vai fazer? Ele vai tentar juntar o máximo de força para combater aquele que tem poder para prendê-lo. É basicamente isso que está acontecendo nesse momento. Satanás é solto, ele sabe que o que tem poder para enclausurá-lo novamente e definitivamente está voltando, então ele vai ali dentro dos seus enganos, das suas mentiras, arregimentar, juntar, a acolher todos aqueles rebeldes que ainda estão vivos para uma peleja, tá bom? Logo, isso aqui se dará na volta de Cristo mesmo, quando se completarem os 1000 anos. Se para nós os 1000 anos compreende o período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, quando se completarem os 1000 anos é ali na iminência já do retorno final de Cristo Jesus. Haverá uma oposição, como nós percebemos aqui, jamais vista, e isso já foi também, por exemplo, quando nós vamos lá para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala de um período de uma oposição severa, que inclusive neste período de oposição severa é que haverá ali a personificação, a encarnação do anticristo. Anticristo é todo um sistema perverso contra Deus. Sempre quando nós temos diante de nós algum sistema, alguma filosofia que ela é contrária àquilo que Deus estabeleceu, isso já é o espírito do anticristo. Mas haverá um momento em que haverá uma personificação de toda essa rebeldia numa figura, numa personalidade ali. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Estou na primeira. A partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É deste tempo de intensa oposição, lá que nós temos no finalzinho meados capítulos 20 de Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, deixa eu confirmar se ainda Tessalonicenses, versículo 7 ao 12. Então nós temos ali Paulo já falando a respeito dele no primeiro nos versículos 3 e 4, e aí ele continua ali a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Embora nesse último tempo de oposição haja ali a encarnação do filho da perdição, do anticristo, ele já seduz, né? O mistério da iniquidade já opera, ou seja, a realidade caída, a realidade do mal ainda opera, embora com poder restrito. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, que é o que nós veremos ali na continuação de Apocalipse. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja que aquela restrição que Jesus Cristo havia imposto, ela é retirada ao final ali dos 1000 anos e o seu retorno, para que Satanás ali empenhe-se com todo o seu poder, com toda a sua malícia, com toda a sua perversidade, com todo o seu engano, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, esse tempo também de soltura de Satanás é para que seja exposto de uma vez por todas que os perversos estão sendo julgados e condenados conforme aquilo que eles decidiram, em cima daquilo que eles decidiram seguir. Eles, é como se no final de todos os tempos, ali no final, quando Cristo irá voltar, é como se aqueles que ainda estivessem ali vivos estivessem aguardando o retorno de Satanás, para que eles pudessem expressar a sua devoção realmente àqueles a quem eles adoram. E isso é para que seja exposta que aqueles que estão sendo julgados, aqueles que estão sendo condenados, é porque merecem esse julgamento, é porque escolheram esse caminho, é porque decidiram dar esses passos. Apocalipse é uma constante, mostra o julgamento e fala da causa do julgamento, porque em todo tempo você tem a demonstração ali de Deus sendo justo, da justiça sendo executada. Ou seja, Deus ele não é mesquinho, ele não é injusto, ele não é parcial, mas ele é perfeito na execução da sua justiça. Tudo bem? Satanás será solto dessa prisão. Osborne, a respeito dessa atuação de Satanás, ele vai dizer o seguinte, abre aspas aqui: Satanás reúne aqueles que em toda a sua existência rejeitaram o Evangelho e ansiavam pelo retorno de seu rei. Isso demonstra a dureza em que pode repousar o coração do ser humano. Ou seja, o desejo deles é de vivência no pecado,
logo a consequência será de uma condenação perene naquilo que eles escolheram. Deu para entender? Se eles querem viver no pecado, eles viverão as consequências daquilo que eles escolheram eternamente. E que já mostra um dos aspectos do inferno, que é algo que dura, que é sem fim, que é pelas eras das eras, que é eterno. Porque aqueles que viveram, escolheram viver imersos na realidade do mal e do pecado. Logo, se eles querem tanto viver imersos nessa insubmissão, receberão no final na consumação dos séculos a paga eterna daquilo que eles escolheram. Versículo 8: ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. A areia do mar aqui é uma expressão simbólica, né? Uma hipérbole para falar que são muitas pessoas. Haverá ali ainda no final muitas pessoas, apesar de tudo, de toda a caminhada, que ainda se rebelam contra o Senhor. Eles se reunirão para a peleja. Esse versículo 8 aqui, ele já foi trazido em outros momentos. Apocalipse ele tem aquela característica de repetição progressiva, de trazer um mesmo tema que já foi abordado com elementos novos e marcantes. E aqui, de fato, final, né? O paralelismo progressivo. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 16, por exemplo, a partir do versículo 14, se você acompanhar aí a leitura, diz lá: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a bestas, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. É a mesma guerra que está sendo descrita ali, com elementos diferentes. Quando a gente vai para o capítulo... Não, eu li o capítulo 17 já. Eu li o capítulo 17 já, que também é uma dessas repetições, mas volta aí um pouquinho para o... Esse aí que eu li foi o 17, tá? 17 a partir do 14, mas o 16 a partir do 14 também fala a respeito disso. Diz lá, 16 a partir do versículo 14 até o 16: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo. Veja que sempre está aquela linguagem de reunião das tribos, povos, línguas e nações, que corrobora. Satanás, quando ele for solto dessa prisão, ele vai lá correr para juntar povos de todas as nações para a peleja. Reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí é uma exortação aqui de Jesus, né? Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aí o versículo 16: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, Gog e Magog é a mesma coisa dentro do significado literário de Apocalipse. Armagedon refere-se lá ao Monte Megido. Har, que é o início, se a gente quebrar a palavra aqui, Armagedon, Ar é uma palavra hebraica que significa monte, montanha, e Magedon é Megido, Monte Megido, que é o lugar, quando a gente olha para o Antigo Testamento, ali mais ou menos no Vale de Jezreel, no mapa, onde os grandes enfrentamentos e lutas dos opositores do povo de Deus contra o povo de Deus, ou seja, os inimigos eles vinham e eles adentravam aquele lugar, era o lugar do ajuntamento deles para fazerem oposição contra o povo de Deus. E Gog e Magog, quando a gente olha para as profecias também antigas, eram locais de rebeldia, ou seja, são dois
dois lugares diferentes que representam uma mesma ideia, uma ideia de oposição forte, dura, que se ajunta para peleja. Haverá peleja no final? Vocês acham que haverá luta? Cristo vai pegar a espada lá e a gente vai com a nossa espadinha, com o nosso arco atrás para sair decepando a cabeça de todo mundo? Não, porque no texto que nós lemos, o que acontece? Eles se reúnem, eles sitiam a cidade santa, mas o que acontece? O que cai do céu? Fogo, e os consome. Eles se reúnem para a peleja. O desejo deles é pelejar, porque eles estão desesperados. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e sabe que quando Cristo voltar finalmente, ele será lançado a um lugar de tormento para ele. Satanás não é o rei do inferno, Deus é o rei do inferno, tá? Porque Deus é o rei de todos os lugares, e aí ele será enviado para lá, ele sabe, então ele quer ali de toda forma empenhar-se para que isso não seja possível. Então veja, essa batalha já havia sido trazida ali no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo anterior a esse que nós lemos, que é o 20, o 19, ali nos versículos 19 e 20, diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Veja que a mesma batalha vai sendo trazida em todo o tempo para que ali novos elementos sejam acrescentados e fique na cabeça do pessoal. A peleja, o povo tenta ali, o mal tenta se impor, o mal tenta crescer, o mal tenta ser soberano, ele tenta com todas as suas forças, mas o texto é repetidamente exposto, lembrado, para que eles tenham a esperança de que no final a vitória já está decretada, o mal já foi destruído, já está julgado. Embora ele possa se apresentar como algo imponente, forte, já está destruído. Essa visão aqui que João tem quando fala-se de Gog e Magog, se nós voltarmos lá para os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, isso aí está lá, falando de Gog e Magog, dessas nações rebeldes que se enfurecem contra o povo de Deus, e sobre eles lá vem esse juízo. E após esse juízo de Deus para com esse povo de Gog e Magog, há um desfrute, um tempo de paz e de desfrute. Veja, a mesma sequência que Apocalipse usa. Haverá a destruição final ali da representação dessa batalha, Gog e Magog, Armagedon ou outras representações aqui, e quando ela finalmente acaba, o que tem no capítulo 21? Novo céu e nova terra, desfrute de paz sem fim. É a mesma sequência daquilo que é trabalhado no profeta Ezequiel, só que aqui de maneira plena, é o cumprimento pleno daquela profecia final daquela profecia em Ezequiel. Versículo 9: marcharam então pela superfície, Satanás sai a seduzir as nações, com sinais, com prodígios, e as pessoas se deixam encantar por isso, são muitas, eles marcham. Aqui esse verbo marcharam, ele é subiram, quando a gente vai pegar ali o sentido dessa palavra, a tradução primária dela é subiram. Eles sobem para pelejar, mas algo desce. O que desce? Fogo do céu. Eles sobem para pelejar, mas desce fogo do céu. É esse contraste que ele está trazendo. Olha lá, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Não é literal, não é uma cidade estabelecida literalmente em que eles sitiam. É todo o ajuntamento dos perversos, em oposição ao Senhor, a Cristo Jesus. Eles sobem, eles marcham, mas desce fogo dos céus. Não há peleja,
Porque não há força que possa combater o poder de Cristo. Não há poder que possa fazer frente ao poder de Cristo Jesus. Não há, absolutamente não há. Tanto que quando nós tivemos aqui a exposição da guerra no céu, que Satanás é expulso dos céus, quem que lutou contra o dragão lá nos céus? E o dragão e seus anjos, e uma personalidade lá e os seus anjos, e expulsaram ele dos céus. Miguel, não era nem Jesus, não é nem Deus, porque é incomparável, não tem como se comparar. Satanás não consegue fazer frente absolutamente em nenhuma instância para com o poder de Deus. Não há a mínima possibilidade disso. Fogo desce do céu, eles se preparam para a peleja, como tem sido mostrado até aqui, mas fogo os consumirá. E veja que quando lá fala da batalha do Armagedon, diz lá que eles estão se preparando. Eles estão se preparando. Se preparar ao quê? Se planejar, se organizar. Mas quando tem a advertência de Cristo no versículo 15, se não me engano do capítulo 16 mesmo, Jesus fala, vigiem para que não sejam pegos de surpresa, porque quando eu vier, eu virei como um ladrão, e se você for pego nu, você vai sofrer a vergonha da sua nudez. Mas eles não estão se preparando? Eles não estão sabendo que algo vai acontecer? Aqui a questão é a vigilância de ter o Evangelho no seu coração. Aqueles que não têm, que não estão submetidos ao senhorio de Cristo Jesus, quando Ele voltar, serão pegos em sua vergonha. Jesus vem de surpresa para todos, para os santos e para os ímpios. Contudo, os santos não serão pegos em sua vergonha, porque são vestidos de linho puríssimo e fino, que o próprio Cordeiro vestiu, pois é a noiva dele. Mas aqueles que se preparam para a batalha serão pegos de surpresa, ainda que se preparando, serão pegos em sua nudez. E aqui tem o versículo 10. Enfim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, aquilo que havia sido revelado no capítulo 19 ali. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Satanás, ele será atormentado. Aquela imagem que nós temos dos filmes de Hollywood, que o inferno ali é literalmente colunas de fogo e um lugar ali todo empenhado em se mostrar como um reino de Satanás, é o lugar do tormento dele. Satanás será atormentado tanto quanto aqueles que ele seduziu. Ele não é rei de nada. Deus é rei. Deus é rei sobre todas as coisas. Deus é rei do inferno. Deus é rei do céu. Deus é rei do paraíso. Deus é rei de todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas ao senhorio dele. E o inferno é este local usado por Deus para o objetivo da execução da sua justiça. Então, Satanás não é um bichão lá que fica com um tridente espetando os que se rebelaram contra Deus. Não, ele vai ser tão espetado quanto os outros. Ele não é, obviamente não é literal, né? Ele será atormentado. Haverá um tormento ali imposto sobre o sedutor destas pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Oi, fala, senhor Renan. Um amigo meu falou que ele é da... Esses amigos seus aí, não me engana não, hein, senhor Renan? Adventista. E os ímpios serão aniquilados. Isso, olha, isso aí É verdade? Isso. Então o que acontece? Se os ímpios forem aniquilados, por que nós vai
seguir a Cristo, se aniquilar, né? Qual que é, não apenas os adventistas do sétimo dia, mas, se eu não me engano, também os testemunhas de Jeová, eles creem na doutrina do inferno um pouco diferente da gente. Eles defendem o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? É que no final dos tempos os ímpios serão exterminados, deixarão de existir. Ou seja, o inferno não é uma consequência eterna, mas ela é algo pontual. E aí tem algumas diferenças entre uma vertente e outra. Por exemplo, uma dessas duas vertentes aí religiosas vai dizer que haverá um tempo de sofrimento para que depois haja um extermínio. Outra diz que já no momento do julgamento eles serão ali exterminados e não passarão por nenhum tipo de sofrimento, porque eles vão dizer que o sofrimento imposto pela ideia do inferno que nós propagamos, ela é incompatível com um Deus de graça e de amor. Mas esquecemos, dentro dessa perspectiva, de que Deus é aquele que executa a sua justiça, e que Deus não separa a sua justiça, a sua ira do seu amor e da sua graça. Então, ao mesmo tempo em que nós podemos falar que Deus ele é incompatível, o inferno nessa perspectiva é incompatível com a graça e com o amor de Deus, a falta do inferno é incompatível com a execução da sua justiça. E aí existem duas correntes majoritárias, embora elas são a minoria dentro dessa percepção de inferno, que é o universalismo. A primeira é essa daí do aniquilacionismo, ou seja, os salvos serão salvos e os condenados serão exterminados, deixarão de existir. Alma, corpo, tudo será exterminado. E há o universalismo. O universalismo acredita que todas as pessoas no final serão salvas. Isso acho que acho que eu marquei aqui, Orígenes é um dos primeiros um antigo pai da igreja é um dos primeiros que defende essa visão aí de que todos no final serão salvos, ou seja, não há punição. Um acredita que a punição é o extermínio, outro acredita que não há punição, o que não faz sentido dentro de toda a percepção teológica, principalmente neotestamentária, que nós temos das palavras do próprio Jesus, onde ele demonstra ali, eu até coloco alguns textos aqui como referência, que o inferno é esse lugar de punição, é um lugar de punição e é um lugar que não é temporário. Porque, por exemplo, quando a gente olha, inclusive, acho que para Daniel, capítulo 12, versículo 2, vamos dar um pulinho lá. Daniel 12, 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O qualificador que é o mesmo, eterno, é a mesma expressão que é tanto dada à vida, ao substantivo vida, quanto ao horror e vergonha. O qualificador é o mesmo, é eterno. E se a vida é eterna, ela é sem fim para aqueles que morrem em Cristo Jesus, a vergonha e o horror eterno é uma realidade para aqueles que morrem fora e longe de Cristo Jesus. Então não condiz. Quando a gente olha para os outros textos que nós temos diante de nós, principalmente Jesus ele fala muito a respeito da realidade do inferno. Eu acredito que ele fale mais do que todos os autores bíblicos. Jesus é o que mais fala a respeito da realidade do inferno também, porque ela é uma verdade. Ela é triste de ser falada? Eu não vou dizer que não é. É legal ficar falando do inferno? Não é legal ficar falando do inferno, mas é uma realidade, e Cristo falou muito a respeito disso. Ou seja, faz parte de tudo aquilo que nós temos como a revelação do Senhor, para que todos aqueles que têm essa revelação possam crer, voltar-se a Cristo, que é a presença
que gera vida e não horror e vergonha. Ele sofreu horror e vergonha para que nós pudéssemos experimentar de vida. Então há, viu, há essas duas visões mesmo. O aniquilacionismo, que diz que não haverá punição eterna, ele é uma punição pontual. Um diz que dura um tempinho de sofrimento e aí haverá a aniquilação, e o outro diz que já no momento da condenação há a aniquilação. E há o universalismo, que diz que todos indistintamente não sofrerão punição, mas no final das contas, de alguma forma, Deus os salvará. Tá? Oi? Visualizar o que acontece com as bestas, né? Eu acho que é o momento que as bestas emergem. Acho que está tudo isso. Porque diz lá, né, nos capítulos que nós vimos anteriormente, que eles saem os 3 espíritos como espíritos de Ram para ir seduzir. É por isso que a gente não entende de maneira cronológica. Por isso que a gente entende que tanto a besta como o falso profeta, que pode ser a segunda besta, e o dragão, eles estão ali intentando tudo ao mesmo tempo, embora aqui no texto literariamente eles sejam colocados no capítulo 19 e o dragão no capítulo 20, mas é tudo ali concomitante, porque o mal será ali erradicado de uma vez, né? Toda a perversidade será lançada no lago de fogo. É assim, essa é a percepção mesmo. Outra coisa que eu vejo é assim, tudo que é pecado, tudo que é coisa do mal, né? Deus, por misericórdia, ele freia no próprio ser humano. A maldade, a inveja, a discórdia, a luxúria, tudo isso é freado. Eu vejo o inferno como um cheio de freio disso tudo. Ele te entrega para a própria sorte. Agora vocês querem isso? Então toma. Isso. Viva. Isso aí esse vira um tormento. Não é Deus dando chicotada. Não é. Eu acho que é entregar a própria sorte. É entregar a própria sorte. Sproul vai dizer que não é a ausência da presença de Deus. Deus está presente no inferno. Mas lá é a ausência da visão graciosa da presença de Deus. E Paul Washer vai dizer naquele material que eu enviei também anexado para vocês, que é a ausência da presença favorável de Deus. Ou seja, não haverá nenhuma expressão da graça de Deus no inferno. É o completo afastamento de tudo aquilo que é beatífico, que é bom de Deus. Ou seja, e isso trará o tormento, né? Se nós não vivemos em tormento hoje é porque há essa graça que freia. Mas o inferno é quando Deus retira essa mão da graça e vem a ira com toda a potência para alcançar mesmo, de fato. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele... Tudo bem até aqui, o versículo 7 até o de número 10, compreendido, meus irmãos? Tudo certo aí? Questão de Satanás sendo solto, de que ele vai arregimentar, de que eles intentam essa batalha, mas no final não há batalha, eles são destruídos de uma vez, eles são lançados ali ao lago de fogo e tudo mais. Tudo bem, né? Versículo 11 diz: Vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram terra e céu e não se achou lugar para eles. Embora não seja aqui descrito quem é aquele que se assenta no trono, nós temos aqui muitas evidências no próprio texto de Apocalipse que é o próprio Deus que está se assentando no trono, Deus Pai. Aqui Apocalipse capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 17, capítulo 9, capítulo seguinte, aqui o 21, fala da presença daquele que se assenta no trono, ou seja, é diante de Deus Pai, aquele que haverá de julgar todas as coisas. Fogem terra e céu da presença dele. E aí, nós, para que haja o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, o que precisa acontecer com o antigo? Eles precisam passar. Para que haja o estabelecimento de um novo lugar, o antigo lugar precisa passar. Essa é a ideia. A ideia de que o antigo céu e a antiga terra passaram.
não mais existirão, para que ali possa surgir um novo céu e uma nova terra. É essa a ideia de que o mal será erradicado, não apenas na personificação dos espíritos caídos, ou seja, eles serão erradicados, serão enviados ao lago de fogo, como as pessoas que se submeteram aos espíritos imundos, a Satanás, ao dragão, mas também a própria criação que sofre com a corrupção. Gênesis capítulo 3, quando a humanidade se rebela contra Deus, uma das consequências da rebelião da humanidade contra Deus é sobre a terra. Diz lá: maldita é a terra por sua causa. Por causa do pecado, a terra sofre as consequências da deterioração, da corrupção, da podridão. Isso precisa passar, porque a nova Jerusalém, o lugar santíssimo, não, a nova realidade, a nova cidade, não pode ter nela nenhum resquício, nenhuma fagulha, nenhuma centelha de mal, de perversidade. Então passa. Então veja que diante da presença daquele que está no trono, toda a corrupção foge, toda a corrupção se afasta. É esse o sentido. Não se achou lugar para eles. Por quê? Porque no lugar onde eles estão hoje será ali estabelecido um novo céu e a nova terra. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Versículo 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão com a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Veja que retoma essa profecia aqui de Isaías, essa realidade do novo céu. Quando a gente vai para, por exemplo, a segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, passa ali Hebreus, passa Tiago, nós temos a primeira epístola de Pedro, e depois nós vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. E aí isso corrobora com aquela ideia de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo está trazendo essa perspectiva de que a criação será restaurada. Logo, a ideia lá de extermínio do mal dentro da criação é para que essa realidade, a criação, seja ali redimida como um todo. Aquela visão de que o céu é o lugar final, onde nós ficaremos ali todos com 24 horas cantando e louvando ali, literalmente, né, com músicas e tudo mais, e que nós seremos ali fumacinhas, né, indo para lá e para cá. Não dá, né, gente? Não dá. O céu é um lugar intermediário. O céu é um lugar intermediário. No céu estão todos aqueles que morreram, que já morreram em Cristo Jesus, estão com Ele nos céus, que é a antessala do paraíso. O paraíso é a Nova Jerusalém, estabelecida no lugar onde está a terra de corrupção. Esse é o destino final do crente, a Nova Jerusalém, onde ali o sol é a própria presença de Cristo Jesus, como nós veremos nos capítulos seguintes. Tá? E nós teremos corpo, e nós louvamos a Deus e entoaremos glória a Ele com a nossa vida, não é com uma pastinha de cântico lá cantando 24 horas.
Haverá isso, claro que haverá, mas a gente louva a Deus com o nosso trabalho, a gente louva a Deus com a nossa dedicação, é o que nós fazemos hoje. Como nós adoramos a Deus só quando a gente está aqui cantando? Nós adoramos a Deus em todo o tempo, com a nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, em todas as coisas, em casa, sozinho. Tá? O céu é um lugar intermediário, não é o paraíso final. O paraíso final é o estabelecimento da Nova Jerusalém. A boa criação que começa num jardim culmina na perfeita criação final na nova cidade. Aquilo que começa num jardim termina numa cidade. Jardim do Éden. Finaliza-se na Nova Jerusalém. Aonde há pecado, o pecado não tem lugar ao lado daquele que é santo. Por isso, tanto o céu que é corrompido carrega essa corrupção com ele, quanto o céu no sentido da realidade corrompida, realidade que perceptível, tá? Terra e céu, a realidade da criação corrompida, não encontra lugar ao lado daquele que é santo, santo, santo. Versículos 12 e 13 dizem: vi todos os mortos, os grandes, os pequenos, os postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. E aí deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Essa ideia de ser julgado segundo a sua obra é algo natural aí. Coloquei alguns textos para que possa ser ali clarificado na mente de vocês. Então, Mateus capítulo 25, capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10 também. A grande diferença é que quando forem julgadas as nossas obras, quando Deus olhar para julgar as nossas obras, haverá alguém que colocará a obra dele à frente das nossas próprias, para efeito de salvação ou condenação, que é a obra do próprio Cristo. Então é a obra dele nesse sentido, salvificamente falando, que será considerada. Agora as nossas obras sim serão julgadas diante de Deus, até para efeito de o que nós compreendemos ali de galardão e também de graus de condenação. Porque Deus, ele é justo, ele não vai condenar uma pessoa, por exemplo, que aqui em vida foi a mais perversa de todas, por exemplo, uma figura aí muito fatídica, né? Hitler, não vai receber a mesma condenação que uma pessoa que não teve essa atuação que ele teve. Haverá graus de condenação diferentes, todos serão atormentados no final das contas, mas haverá graus diferentes de condenação, assim como haverá um galardoamento aos que são santos de maneira também diferente, ao ponto em que aqueles que sofreram martírio certamente receberão maior galardão do que aqueles que não sofrem perseguição como eles sofreram, por exemplo, nós. Sim, não tem problema nenhum nisso, porque não haverá nenhum tipo de inveja, tá, gente? Quem está querendo o galardão um do outro está no inferno. No céu não vai ter ninguém querendo o galardão do outro, não. A gente vai se regozijar, até porque cada um sabe, conforme o próprio Apocalipse diz, né, saberá, é Cristo e ele que saberá ali o seu presente final, o seu galardão final. Só há um milênio. Dentro dos 1000 anos dessa, não sei o que você está querendo dizer. Termina a sua pergunta para a gente concatenar. Uhum. Essa é a visão pré-milenista, que acredita que haverá um reino milenar na Terra, que é um reino de 1000 anos, em que ali na volta de Jesus arrebatará os seus, os santos estarão com eles, aí haverá um reinado milenar sem a presença do Espírito, mas não, dentro da nossa perspectiva não, porque a volta é uma, a ressurreição é uma só, que é o que nós vemos aqui,
A ressurreição acontece uma única vez, para ímpios e para santos. E conforme Daniel deixa claro, então essa visão aí, ela vai dizer que haverá uma ressurreição antes desse reinado milenar e depois uma outra ressurreição no final. Não, o milênio é uma coisa só. Uma oportunidade de aceitar e Ah, sim, porque quando ele voltar não tem mais chance, né? Não tem jeito. Que é a soltura de Satanás. A soltura de Satanás é essa corrupção final, assim, que corrobora com lá o texto de Apocalipse capítulo 11, se eu não me engano é o 11, que fala das duas testemunhas mártires, que diz lá, e quando se concluir a pregação do Evangelho, e Deus permitirá que Satanás peleje, as vence, elas ficarão 3 dias e meio na praça e tudo mais, tá? Então essa percepção de que aqui, quando Satanás for solto, já não há mais ali possibilidades. Ali é a peleja dele, é a reunião deles para pelejar. E quando eles forem pelejar, descerá fogo do céu. E ele sabe que o fim dele está próximo, né? Ele sabe, né? Quando diz lá, acho que é o capítulo 7 que diz da peleja de Miguel contra o dragão nos céus. Quando eles são expulsos dos céus, diz que eles sabem que pouco tempo resta. Quer ver? Vamos ver se está ali. É ali mesmo. Não é o capítulo 7, não. Mas é lá onde fala da guerra. Da guerra travada entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos, quando o dragão é expulso do céu, ele se ira contra os que são de Deus aqui, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, tá? Os mortos serão julgados conforme as suas obras. A grande questão que fica para nós é aonde está a nossa fidelidade? Em quem depositamos a nossa fidelidade? 12 lá. Por isso testemunharei aos céus e a voz, e neles habitarás ainda na terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande glória, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso, exatamente. Ele sabe que o fim dele está próximo, então ele vai tentar de tudo para. É tinhoso, né? Em quem depositamos a nossa fidelidade? Eu coloquei outros textos aí, não vai dar tempo da gente ler, que falam a respeito dessa questão do julgar das obras, né? Jó, Salmos, Jeremias, Ezequiel, depois Novo Testamento, Mateus, Romanos, Pedro. Deixa eu só pegar um aqui para a gente ter como referência aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma ideia comum, tá? A salvação não é por obras, não a nossa, é pela obra de Cristo, mas todos nós seremos julgados diante do Senhor, santos e ímpios, para que ninguém saiba que aquilo que foi conquistado foi por mérito, foi por algo que viesse de cada um de nós. E Deus é glorificado no julgamento. Deus exerce a sua glória, porque Deus exerce a sua glória na salvação e na condenação. Quando Ele dar ali o julgamento dos santos, o final do veredito é: salvos em Cristo Jesus, porque o escrito de dívida que constava contra vocês, de ordenanças contra vocês, Cristo Jesus pagou. Segundo a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 21. E Ele é glorificado aqui. E quando Ele disser: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci, Ele é glorificado também. O julgamento é o exercício a execução da justiça de Deus que o glorifica. Mas não tem mérito nenhum. Nenhum. Não existe, voltamos lá, finalzinho, Apocalipse. Então veja, não há
não há possibilidades de se esconder do juízo de Deus. Veja que ele diz: o mar deu seus mortos, o além deu seus mortos, a própria morte, que é o inferno, deu seus mortos. Porque morte, dei uma olhada no materialzinho que eu mandei lá para vocês, tem as duas expressões lá, que são muitas vezes traduzidas por inferno no Novo Testamento. Hades, que é basicamente ali, na maioria das vezes, sepultura ou lugar dos mortos, que é o túmulo, basicamente falando, mas em algumas ocasiões ele tem essa conotação de realidade mais de punição. E Gehenna, aí o Gehenna ele é mais especificamente voltado a essa questão do lugar da condenação. A morte, o além, entregar os seus mortos, não há quem possa esconder-se do julgamento de Deus, e todos foram julgados, um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, veja, a morte, que é o último inimigo a ser derrotado, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, e o inferno, o Hades, a sepultura ali, essa mansão dos mortos, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles que morrem sem Cristo Jesus têm a primeira morte. Por que primeira morte? Porque os que morrem em Cristo Jesus têm a primeira ressurreição, porque eles vivem com Cristo. Final do versículo 4: e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aí o início do capítulo, do versículo 5: o restante dos mortos não reviveram, ou não viveram até que se completasse os 1000 anos. Os que morrem fora de Cristo experimentam da primeira morte, que é a existência ali sem o desfrute da vida em Cristo Jesus. Os que morrem em Cristo desfrutam da primeira ressurreição. Os que desfrutam da primeira ressurreição não experimentarão da segunda morte. Os que experimentaram da primeira morte experimentarão da segunda morte, porque os que experimentaram da primeira ressurreição estão escritos no livro da vida. Facinho, né, gente? Facinho, não foi? Tranquilo. Os que morrem em Cristo estão vivos com Ele, nos céus. Primeira ressurreição. Os que são alcançados por Cristo já nasceram de novo. Estão ressuscitados em Cristo Jesus, primeira ressurreição. Estes não experimentarão da segunda morte. Experimentarão ali, nesse sentido, a ressurreição dos corpos. Porque essa primeira ressurreição não é em corpo, é os que estão em Cristo Jesus, já ressuscitam nele. Em certa medida nós podemos falar que nós já ressuscitamos em Cristo Jesus, porque se com ele morremos, com ele ressuscitamos. Mas haverá ressurreição de corpos, tá? De corpos, para que haja ali o julgamento e tudo mais. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. 3 rápidas aplicações para nós aqui, meus amados. No dia final a gente pode ter segurança da salvação. A gente não precisa ter medo de perder a salvação em nenhuma instância, porque aquele que iniciou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia final, até o dia da consumação. Ele é fiel. Primeira epístola de Pedro também diz que Ele é aquele que nos guarda para recebermos a herança imarcessível no final dos tempos. Ele é aquele que nos guarda, porque a nossa segurança está nas obras de Cristo. Mas vivemos com temor uma vida de santificação, para que isso seja o ratificar de uma vida transformada em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não vive vida perversa. Quem está em Cristo Jesus não vive dominado pelas trevas, porque já passou das trevas para o reino do Filho do Amor. Erra, peca, sim, eventualidade, não mais um estilo de vida. Não vive pecando, né? Não. Outra aplicação: nenhuma justiça ficará sem resposta ou passará impune. Se há algo que nos deixa revoltados nos nossos dias é que há muita impunidade. Há muita impunidade. No dia final não haverá impunidade.
toda expressão do mal receberá a paga exata e justa daquilo que se propôs a viver e a evidenciar. Final, última. O Evangelho, dentro dessa perspectiva de santificação, exige decisões diárias de contentamento naquele que é a nossa luz na Nova Jerusalém. Que a nossa luz hoje será o nosso sol na Nova Jerusalém, Jesus Cristo. É aquele em quem a nossa existência encontra de fato o abrigo final. São essas decisões diárias que nós temos diante daquilo que nos foi dado como um presente imerecido. São essas nossas respostas ativas ao Evangelho de Cristo Jesus. Apocalipse mostra que o mal não tem a última palavra. Satanás é derrotado, a morte é destruída, o juízo de Deus é estabelecido, aquilo que parecia ser imponente e indestrutível é finalizado, chega ao fim. Mas para os que estão em Cristo, essa não é uma cena de medo, de terror, de horror, de vergonha. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo serão vestidos de linho finíssimo e serão colocados ao lado do noivo e desfrutarão da ceia do Cordeiro. Esse Cordeiro que morreu pelo seu povo é aquele que reina e triunfa sobre todo o mal, sobre todos os inimigos, e conduz os que com ele estão ao reinado eterno. Amém, meus amados? Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.